Pessoal, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Introdução à Programação para Ciência de Dados, vendo mais um aspecto da linguagem Python. E nesse vídeo e no próximo a gente vai fechar as duas partes fundamentais que faltam para qualquer linguagem de programação, são condicionais e loops. O que quer dizer condicional? Eu vou manter essas explicações ainda no Jupyter Notebook, que a gente usa no Google Colab, que está no fundo. E, como sempre, eu vou deixar disponível no Moodle, para que isso sirva como referência do que eu estou comentando, do que eu estou explicando aqui. Mas, basicamente, o que descreve uma condicional em qualquer linguagem, inclusive em Python, é um determinado comando que verifica se uma expressão é verdadeira e desvia o código para um determinado trecho ou outro. Então, geralmente, você tem uma palavra reservada que quer dizer se é verdade, faça tal coisa, e outra palavra reservada que quer dizer se não, faça a segunda coisa. É um jeito complicado de explicar sem ver. Então, antes da gente analisar o que está escrito aqui, vamos ver como é que é o aspecto de uma declaração if em Python. Então, do que nós estamos falando antes de voltar lá para cima? Falando de coisas desse tipo. Por exemplo, eu quero escrever coisas na tela dependendo do valor de uma variável, condicionada a uma variável. Por exemplo, eu tenho uma variável aqui chamada idade, que tem um valor 16. E eu vou testar, por exemplo, se essa pessoa que tem idade 16 é maior de idade ou menor de idade. E eu quero escrever isso na tela. Então, eu testo se uma coisa é verdade ou não. Testo uma condição. A condição aqui, no caso, é uma expressão que pode ser verdade ou falsidade. O resultado de uma condição é sempre um valor verdadeiro, que em Python a gente vai chamar de true, ou um valor falso, que em Python a gente vai chamar de false. E ela vai ficar sempre depois da palavra reservada if, que é a linguagem em inglês, então não é se, é if. Resumo da ópera, eu testo uma condição fazendo if, idade. If uma coisa é verdadeira, não preciso escrever o então. Tá? O que segue é aquilo que vai ser executado caso essa condição aqui em cima seja verdade. Note que em Python eu não preciso de parênteses, eu só preciso lembrar sempre de duas coisas que vão ser onipresentes. Os dois pontos para fechar o comando. Então, o fechamento da condição ocorre depois dos dois pontos. E a indentação para dizer o que é, qual é o bloco de comando que vai ser executado caso a expressão seja verdadeira. No caso aqui, o bloco de uma linha só. Então, o que a gente está escrevendo aqui, eu espero que seja intuitivo, é: se a idade for menor que 18, escreva na tela menor de idade. Se não, else, dois pontos, escreva maior de idade. Essa é a estrutura fundamental mais simples de um if. Pode mais ser simples. A gente não é obrigado a escrever sempre um else. Tem estruturas mais simples ainda que podem funcionar sem esse else. Por exemplo, se eu rodar essa célula aqui, ele vai dizer menor de idade, porque 16 é menor que 18. Se eu mudar aqui para 19 e rodar de novo, vai dar maior de idade. Se eu remover esse else, eu continuo podendo testar só se é menor de idade. Não vou escrever nunca que é menor de idade. Como eu não quero apagar isso aqui, eu vou usar o nosso velho comentário. A gente viu também na aula passada. O verde, quer dizer, essas duas linhas passam a ser ignoradas pelo interpretador. E agora eu tenho a menor condicional possível. Eu testo se uma coisa é verdadeira. Se ela for, eu executo o que está em seguida, que está no escopo em seguida alinhado para a direita. Só, mais nada. Se ela não for, eu sigo em frente. Eu sigo para a próxima célula. Então, aqui, por exemplo, não tem mais a possibilidade de escrever maior de idade. Rodou. Por aqui. Não tem a possibilidade de maior de idade. Tem que voltar aqui e voltar para 17. Agora tem, menor de idade. Isso aí é o comportamento básico de um if. Vamos tirar isso aqui para deixar bonitinho. E esse é o nosso comando
nossa condicional impacta. Agora, não é bem detalhes, mas aspectos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, esse valor que vai vir depois do if, como eu disse, ele sempre vai ser ou true ou false. A gente chama esse tipo de variável, que só pode ser true ou false, de variável booleana. Está aqui em cima. Então, a gente agora tem um novo tipo de variável, variável boolean. Variável tipo booleana, como a gente chama, só pode ter dois valores, true ou false. Essas duas expressões são constantes na linguagem. Então, eu posso atribuir o valor true para uma variável. Então, da mesma forma que quando eu atribuía 10 para uma variável x, o interpretador transformava ela em inteiro, hoje em dia, a partir de agora, se eu fizer uma coisa desse tipo aqui, x recebe true, x passa a ser booleano. Será que passa mesmo? Lembra do type? Type x. Ou do bool, como sempre os tipos abreviados. Né? Ou seja, então a partir de agora nós temos um novo tipo de variável. Por que ele é importante? Porque ele vai aparecer sempre ou simples, ou como resultado de uma expressão lógica que a gente coloca na condição do if. Então, todo if vai ter, depois da palavra reservada if, toda condicional vai ter, depois da palavra reservada if, uma expressão booleana, que pode ser verdadeira ou falsa. No caso aqui, ele vai comparar a idade com 18 e vai verificar se isso é verdade ou não, se a idade é mesmo menor ou não que 18. Então, agora eu tenho que falar também, para mostrar para vocês também, como é que eu posso escolher esse tipo de símbolo. Como a gente já viu, esses símbolos nós chamamos de operadores. Esses operadores que aparecem ali são chamados de operadores relacionais. Eles relacionam o lado esquerdo com o lado direito. Geralmente, o lado esquerdo é uma variável, o lado direito ou é um valor ou uma variável. Você pode colocar aqui, se 3 menor que 2, faça alguma coisa. Ele nunca vai fazer, porque 3 não é menor que 2, então vai dar sempre falso. Mas eu posso fazer isso. Não vou dar esse exemplo agora, a gente vai ter uma outra exemplo na frente. Olhando aqui, então, como é que esses operadores, chamados de comparação, ou operadores relacionais, podem ser? Eles são 6 tipos. São 6 casos possíveis. Ou eu comparo para ver se é igual. Então, eu verifico se A é igual a B. Ou se é menor que, eu verifico que A é menor que B. Se é menor ou igual a B, ou o contrário. Se é diferente, olha, diferente, como é que se marca? Um ponto de exclamação igual. Se é maior ou se é maior ou igual. Então, são os 6 casos possíveis de operadores relacionais para serem colocados numa condição de um if. De um modo geral, uma condição de uma expressão lógica. Uma expressão que vai dar ou true ou false. Esses são os operadores relacionais. Chamar atenção aqui para o igual. Lembra que quando a gente mostrou o igual pela primeira vez nas variáveis, isso aqui deixa de ser igual. A gente agora vai chamar isso aqui de recebe. Então, quando a gente escreve A, a gente escreve X recebe X igual a 10, a gente não lê X é igual a 10, como a gente viu. A gente lê X recebe 10. Por quê? Porque igual é isso aqui. E o que eu estou escrevendo aí é uma expressão lógica. É indefinido, porque X não tem valor definido, mas eu estou comparando o valor de X com o valor de 10. Como o X aqui não tem valor nenhum no momento, não tem valor true. Não faz nem sentido aqui, mas ponto aqui a partir de agora, a gente tem realmente um igual, que é um operador de comparação. Antes a gente tinha um operador de atribuição. E esses são os nossos 6 operadores relacionais. Operadores relacionais são usados inicialmente em if. Depois a gente vai ver que a gente usa também em loop, mas isso é para o próximo vídeo. No momento, chamar a atenção que isso, eles vão ser usados para compor a verificação, a condição se o bloco vai executar ou não. Ok?
Outro exemplo aqui, mostrando mais uma palavra reservada que pode aparecer. Se, por exemplo, eu quiser encadear as minhas condições, o que é encadear? Eu quero testar se uma coisa é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu quero fazer um outro teste, eu quero fazer um outro if. Neste caso, para encadear os ifs, eu vou usar uma palavra reservada chamada elif, para fazer esse tipo de comportamento aqui. Digamos que eu queira ver se um aluno está aprovado ou não pelas regras, por exemplo, as regras que o Instituto Federal usa. Eu testo a nota dele. Vou fazer um caso real aqui, eu dei a nota do aluno foi 5, eu vou testar. Se a nota for menor que 4, veja, isso é uma regra, é a regra que é usada no Instituto, por acaso, pode ser qualquer coisa. Se a nota for menor que 4, if, a condição, 2 pontos para dizer que acabou a condição, e aí o comando que vai ser feito. Aqui eu podia ter outros comandos, podia ter outros prints. Vou dar um print de outro comando, outra linha. Por que isso está tudo por que isso está tudo ligado, condicionado ao fato de ser verdadeiro? Está tudo indentado nessa coluna. Então, isso aqui, esse escopo é o mesmo. Ok? Então, se for menor que 4, reprovado direto. Mas existem mais duas condições que eu tenho que testar. Tem que testar se é maior que 6 e eu tenho que testar que está entre 4 e 6. Se estiver entre 4 e 6, vai para exame. Se for maior que 6, já está aprovado. Então, eu tenho que fazer mais um teste. Mas o próximo teste que eu faço é se não, quer dizer, eu começo a escrever else e passo para um outro if. Elif, se não, mas aí tem um outro if, testa se a nota é menor que 6. E finalmente eu fecho com else. Então, para rever, se eu tenho que aninhar, encadear vários ifs e else, em Python eu lanço mão da declaração, do comando elif. E a estrutura geral, a estrutura genérica de uma condição em Python fica dessa forma. If, uma condição, um bloco de comandos. Se não, outra condição, outro bloco de comandos. Aqui agora eu podia alinhar quantos elifs eu quisesse. Se não, até a condição final. Se nada daquilo ali for verdade, está aprovado. De um modo geral, testar condições em Python são um grande encadeamento de um if, de 0 a vários elifs e 0 ou 1 else. Começa por if. Pode acabar com nada, pode ficar só com if. Eu mostrei aqui em cima, eu posso apagar o if, que é só o if. Então, eu faço um teste. Se for verdade, eu faço tal coisa, se não, seguir em frente. Segue para a próxima linha do script. Posso ter um else e nenhum elif. Por quê? Porque eu não estou aninhando nada. Só tem dois casos, estou fazendo como se fosse um y. Se for menor que 18, faz uma coisa, se for maior que 18, faz outra. E quando eu tenho vários casos, aí eu vou introduzindo elifs no meio do caminho. E essa se torna a condição genérica de um if em Python. Aí, detalhes da sintaxe. Parênteses são opcionais. Geralmente eles deixam a coisa mais clara, mais fácil de entender o que está acontecendo se a gente evidencia a condição dentro de parênteses. E tem uma outra vantagem para ficar claro aqui na frente, mas eles não são obrigatórios. Então, por exemplo, eu estou escrevendo essa mesma aqui, estava sem parênteses, com parênteses, da mesma coisa. Rodou, está em exame. Por que está em exame? Ele não é menor que 4, 5 não é menor que 4, então ele não executa reprovado direto. Vai para o segundo teste. É menor que 6, 5 é menor que 6, então é exame final. Se fosse menor que 6, estava aprovado. Parênteses são opcionais, mas por vezes deixam o código mais claro. Assim como a gente compara valores numéricos, eu posso testar valores booleanos, posso comparar booleanos. Eu posso atribuir às variáveis booleanas valor de true ou false. Então, por exemplo, esse caso aqui
Aluno está matriculado. Aluno está matriculado é o nome que eu dei, o longo nome que eu dei para uma variável que expressa alguma coisa, que pode ser verdadeira ou não. O aluno pode estar matriculado ou pode não estar. Mas eu disse aqui, eu afirmei isso aqui, uma operação que ele está matriculado. Então, isso aqui é verdade. Aluno está, variável aluno está matriculado, recebe valor true. A partir daí, eu posso testar essa variável numa condição. Eu posso testar if aluno está matriculado is true, que a gente apresenta um outro operador, o operador is, que vai comparar se o que está à esquerda é o que está aqui. Então, é um pouco diferente do igual. Você pode usar o is aqui. Eu executo, ele executa o bloco de baixo. Como é true, vai executar. Já está rodado. Eu vou fazer um desvio aqui para fazer um comentário que vem em boa hora. Vocês estão notando aqui que esse nome de variável que a gente está dando, o está matriculado, o aluno é bruxo, a gente está usando um modo de notação antigo. Antes da gente ter variáveis acentuadas, cedilha, localização do software em português. Você simplesmente ignorava acentos para distinguir o E acentuado do E, a gente colocava o H. Ah, mas isso aí não precisa. Porque agora o Python aceita coisas do tipo aluno é lado bruxo igual a true. Não tem erro. Sim, ele aceita. A regra de identificação de variáveis em Python, a partir do PEP 8, aceita acentuações e cedilhas. Porém, uma coisa é aceitar, outra coisa é a gente estar acostumado e ficar confiante em usar, por razões que não são puramente de código. Então, vocês vão ver, raramente vão me ver usando nomes de variáveis, como estão essa aqui, aluno é bruxo acentuado. Isso aqui, vou deixar até comentado, a gente evita fazer. Por quê? Principalmente porque numa mudança de um sistema para outro, se eu estou rodando em Windows, se eu passo para Linux, às vezes isso pode dar problema de configuração. E lembrar, a gente escreve código hoje em dia não só para a gente e para a máquina, mas para terceiros lerem e manipularem. Se esse código for manipulado por alguém que está no computador que não é configurado para caracteres de cedilha acentuados, vai dar mais trabalho, ou às vezes até vai ficar impossível do usuário criar o E acentuado. Em resumo, o interpretador aceita acentos e C cedilha. Porém, não é usual que a gente abuse. Não é abuso, né? A gente não gosta de usar isso para evitar esses dois riscos que eu falei. Então, poder pode, mas a gente evita. Aproveitando isso, e já que a gente voltou a falar do escopo, a gente falou do escopo em função, para dizer o que está dentro da mesma bloco de comandos, a mesma coisa a gente faz aqui, ó, para definir aquela parte em azul que está ali, é a indentação daquela linha print, o aluno não é bruxo. Aquilo tanto pode ser feito com espaço em branco, como pode ser feito com tab. Tecla aí à esquerda do teclado. Porém, não é uma boa ideia misturar as duas coisas. Eu dou 3 tabs, aí dou 2 espaços. Funciona. Mas, de novo, mudou o script de máquina, o tab de uma máquina pode estar configurado diferente da tab de outra. E aí você pode acabar tendo chateações desnecessárias por desalinhamento de escopo, porque o alinhamento para o Python é importante. Você rompe o escopo. Então, de novo, isso é obrigatório, o interpretador não vai funcionar? Vai. Isso é uma das coisas que são usuais no trato da linguagem Python. Não misturar tabs com branco. Você faz só tudo com branco, ou você faz tudo com tab. De preferência, geralmente a gente faz com branco. Com branco, eu estou usando barra de espaço.
Estou falando isso, aproveitando aqui que está passando e está vendo esse nome de variável usando um formato antigo. Poderia usar o de baixo, mas a gente evita variáveis acentuadas. Correto? Voltando então aqui para o nosso assunto, para os nossos condicionais. Então, a gente viu que as variáveis podem receber direto o valor true ou false. Olha aqui o true como constante, né? O aluno está matriculado, recebeu true, rodou. Se o aluno está matriculado, escreva aluno matriculado. Escreveu aluno matriculado. Por quê? É um if simples. Aluno está matriculado igual a true, eu posso usar o operador is. If aluno matriculado é true, isso é a mesma coisa. Vai dar aluno matriculado. Note que aqui eu não fiz comparação nenhuma. Eu simplesmente testei o valor da variável. Por quê? Porque o que vem depois do if é um valor booleano. Ou é true ou é falso. Ele pode ser uma expressão, ou ele pode ser simplesmente uma variável booleana, que é o caso aqui. Aluno matriculado é uma variável booleana. Eu simplesmente testo ela. Então, isto que está aqui, is true, é a mesma coisa que simplesmente true. Porque true, is true é true. Ou seja, é verdadeiro que verdadeiro é igual a verdadeiro. Complicado, mas pensa que dá para entender. Então, em geral, a gente ou usa o is, que fica mais fácil de ler, ou simplesmente manda a variável direto com o nome de uma variável que é fácil de ler. Vou botar ali uma variável A. Bota uma variável que exprime o que ela quer dizer. Aluno está matriculado. O texto, o script fica mais legível. Ok? Agora vamos entrar em dois tipos de operadores. A gente passou pelo relacional ali em cima, que é o que compara, né? Menor, menor igual, maior, maior igual, igual diferente. E agora vamos ver tipos de operadores que agem diretamente sobre a condição booleana. O que eu quero dizer com isso? Casos como esse aqui. De novo. Ainda ficar até de novo? Não, ainda ficando nesse aqui. Aluno é bruxo. É falso. Eu posso usar o operador lógico not, não, e inverter o valor de aluno bruxo. É mais legível, tá vendo? Se not aluno é bruxo, se não é verdade que aluno é bruxo, então escrevo aluno não é um bruxo. É a mesma coisa que dizer if aluno é bruxo is false, escrevo aluno não é um bruxo. O que eu estou introduzindo aqui? Um operador, agora já não é um operador relacional, é um operador lógico. Ele transforma um valor booleano em outro valor booleano. Aquele operador relacional ele comparava duas variáveis quaisquer, dois inteiros, duas strings, um char, dois chars, dois floats, dois reais, perdão, e dizia se era verdade, se era maior ou menor, se era igual, se era diferente. Aqui não, aqui eu estou mudando um booleano. Então esse cara, o not sempre vai ter à direita dele um booleano e vai inverter o valor para eu poder escrever coisas desse tipo. Se ele não for, se não é verdade tal coisa, então faça o bloco a seguir. Então, o not é um chamado operador lógico que age sobre um valor booleano. Agora, existem outros dois operadores lógicos que agem juntando dois valores booleanos. Eles são o AND e o OR. Ou, traduzindo, o E e o OU. E como é que eles funcionam? Eles vão ligar expressões lógicas. Eles vão ligar expressões que vão ter no final o valor true ou false. Então, por exemplo, vamos testar as notas. Vamos ficar nas notas ainda aqui. Pegar uma variável nota, ver como é que tá, ainda está com 5. Então, está valendo 5 e vamos fazer aquele mesmo teste. Como é que eu fiz o teste? Vamos voltar lá em cima para ver. Como é que eu fiz o teste? Eu fiz um if, elif, eu encadeei ifs. Se for menor que 4, então testa se é menor que 6, se não, está aprovado. Existe uma outra forma que eu posso fazer isso, que é mais curta de escrever, mas às vezes é mais complicada de entender à primeira vista. Qual das duas é melhor? Julguem vocês agora. É uma questão de caso a caso. Notem que a gente vai escrever aqui a mesma coisa de outra forma. Eu vou combinar duas condições. If, e o que vem aqui à direita, tudo isto aqui, até os dois pontos, é uma expressão lógica, é uma expressão booleana. Ela vai ser true ou false.
Só que ela é composta por duas expressões menores relacionadas. Se a nota for maior ou igual a 4 e a nota for menor que 6. Então, ela tem que ser ao mesmo tempo maior que 4 e menor que 6. Se isso acontecer, está em exame. Então, esse E junta duas expressões lógicas. É a mesma coisa que eu tivesse feito um outro if aqui dentro. If nota maior que 4, então, se for menor que 6, eu estou fazendo um E em dois passos. Aqui eu passo um E, um passo só. É melhor, dependendo do caso, mas vocês precisam saber agora as formas que você tem para escrever a mesma expressão. Mostrar também que, além de AND, eu posso usar o símbolo o E comercial, ampersand. É a mesma coisa. Isto, o comando de baixo, essa declaração aqui, esse comando, faz a mesma coisa que esse aqui. Note, porém, que se forem usar símbolo E, o E comercial, é preciso separar isso aqui com parênteses. Ele não é opcional. Se eu tirar os parênteses aqui, ele vai tentar fazer entre 4 e nota. E vai dar um erro, porque ele não opera com valores reais. Se julgarem, se preferirem, em vez de botar o AND em inglês, o símbolo em parceiros, dá na mesma. Só que eu vou rodar essa célula, sair da mesma para os dois, exame. Então é a mesma coisa aqui e aqui. O seu símbolo de E. Se nota maior ou igual a 4 e nota menor que 6. Pensem bem na hora de fazer esse E, para fazer isso faz sentido. Se eu colocasse aqui, se nota é menor que 4 e nota maior que 6, nunca ia dar true, porque nada pode ser menor que 4 e, ao mesmo tempo, maior que 6. Tem que pensar quando faz essa composição. Esse é o E, o AND. O companheiro dele é o OR, então o. Aqui, vou mudar a nota para 3, tá? E vou testar. O que eu estou escrevendo aqui? Se a nota for menor que 4 ou a nota maior que 6, e note que esse ou aqui é um ou excludente. É um ou não excludente. Se qualquer um desses aqui for verdade, isso aqui tudo é verdadeiro. Se a nota for 4, se for verdade, imprime. Ou, se a nota for maior que 6, imprime. Para não imprimir essa linha, os dois têm que ser falsos. A nota tem que ser menor que 6 e a nota tem que ser maior que 4, ou seja, caindo de cima. Ficou complicado? Essa lógica é dada por essa tabela aqui. Essa tabela que junta, que exprime a lógica do E e do OR. Do E e do OR. AND e do OR. Se eu tenho uma expressão verdadeira e uma expressão verdadeira, ela dá verdadeira. Uma verdadeira. Uma falsa, ela dá falsa. Uma verdadeira, ela dá falsa. Uma falsa, ela dá falsa. Resumindo, para não ter que decorar isso aqui, quando eu tenho duas expressões unidas por um E, o resultado só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Ou é o contrário. Se eu tenho duas expressões unidas por ou, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Isso é o resumo da obra. Essa tabela, verdade aqui, rege esse tipo de comportamento, do AND e do OR. Então aqui eu vou testar. Se um dos dois for verdadeiro, já vai dar verdadeiro. Os dois têm que ser falsos para isso aqui, para esse print não acontecer. Como é 3, ele vai sempre ser true, sempre verdadeiro, no primeiro, porque é menor que 4. Se você rodar aqui, vai imprimir duas vezes o aluno não foi para o exame. E acho que vocês já viram que, assim como tem o E comercial substituindo o AND, tem o tracinho vertical substituindo o OR. Está na mesma. Ok? Só para deixar bem claro, os operadores ligam dois valores booleanos. Então, ela pode ser tanto uma expressão que vai ser avaliada por um operador relacional, como pode ser direto uma variável. Nota igual a 3, o aluno é bruxo, é verdade, true. Então, eu estou testando se isto aqui, se isso for verdade, nota menor ou igual a 6. No caso é nota igual a 3.
e isso aqui for verdade, no caso o aluno é bruxo, eu disse que é aqui em cima true. Temos um marco reprovado. Se eu rodar aqui, temos um marco reprovado. Se eu mudar isso aqui para false, o que vai acontecer? Para false, esse cara aqui vai falhar. Então, isso tudo aqui vai falhar, isso aqui não vai imprimir. Então, agora não vai acontecer nada. Não sai nada. Esse cara é falso. Vou voltar para o true. Eu deixei aqui as tabelas verdade. E só lembrando, o operador NOT age sobre um valor booleano só e inverte o seu valor. Para fechar, então, os condicionais. Dois casos. Eu posso, assim como eu coloquei ali, aluno é bruxo igual a true, e eu posso colocar direto um valor true numa variável booleana, eu posso botar o resultado de uma expressão dentro de uma variável booleana. Essa variável aqui foi aprovada. Quando eu faço ela receber nota maior ou igual a 6, e eu tenho que ter o valor de nota é igual a 7. Nota é maior ou igual a 6? É. Então, esse valor aqui à direita é true. Então, o que eu estou fazendo? Estou dando o valor true para foi aprovado. Automaticamente foi aprovado, tornou-se uma variável booleana e eu não precisei escrever true. Simplesmente escrevi uma expressão que é verdadeira. Se eu der um print aqui, foi aprovado, pedindo o valor, vai sair o valor de foi aprovado. Como ela é uma booleana, ela só pode ser true ou false. Foi aprovado? True. Lembrando que true é uma constante em Python. True e false. Embaixo, uma coisa. Nota igual a 5. Foi para exame? Foi para exame, o resultado de uma expressão composta. Lógica. Ele vai fazer o AND, se a nota maior ou igual a 4, com nota menor ou igual a 6. Aqui não precisei usar parênteses fechando cada um, porque eu estou usando letra. Estou usando o texto, não o letra comercial. Em 5. Nota maior ou igual a 4? Sim, isso aqui é verdadeiro. Nota menor ou igual a 6? Sim, é verdadeiro. Dois verdadeiros ligados por um E, então é verdadeiro. Então, o que eu espero que saia aqui embaixo é um true. Botou embaixo. O aluno foi para exame? True. Esse é o jeito que Python manuseia booleanos. Isso é básico, isso tem em todas as linguagens, mas nós precisamos formalizar e passar por isso para deixar bem claro. É um comando que não é dos meus preferidos, mas é muito usado, porque às vezes ele é prático, mas eu pessoalmente acho que às vezes ele confunde mais o texto. É questão de estilo. Então é possível fazer no condicional numa linha só. E a sintaxe muda um pouco. E eu não encadei. Então eu posso escrever. Vou testar de novo se foi aprovado ou não. Então eu vou ter uma variável status que vai receber. A gente vai ver o que vai receber. Depois a gente vai ver que ele vai receber um string. Mas por que eu sei que é uma string? Lendo à direita aqui. Como é que isso está escrito? Mudou. Já não começa pelo if. Começa por um valor. Na verdade, a gente lê isso da seguinte forma. Status é aprovado se a nota for maior que 6. Agora, não vamos ler isso aqui como else. Vamos ler isso aqui como caso contrário. Mesmo, mas talvez fique mais fácil. Como é que a gente lê isso? Status é aprovado se a nota for maior que 6. Se não, ele é reprovado. Então, o que eu estou atribuindo a status é essa string aqui aprovada. A gente não viu os strings ainda em detalhes. Vai ter um pouquinho mais na frente para ver seus métodos. Mas a gente viu como é que a gente manuseia a frase. Né? Então, esse status aqui está recebendo aprovado se nota for maior que 6. Se não, ele está recebendo reprovado. No caso aqui, a gente deu 3 para a nota. Então, nota maior que 6? Não. Então, como é que vai estar o status? Aprovado. Está no comentário aqui. Escrever isso aí em uma linha é a mesma coisa que escrever isso aqui em 4 linhas. If nota maior que igual a 6, status recebe aprovado. Se não, status recebe reprovado. Dá na mesma. Esse aqui é mais compacto. É rápido de escrever.
Por vezes, isso aqui é mais claro. Caso a caso. Caso a caso. As ferramentas estão na mesa, as ferramentas estão disponíveis. Vocês vão aprender a escolher como é que vão escrever. E vão escrever. Ler código de terceiro e ver que muita gente usa esse tipo de condicional de uma linha só. Vou parar por aqui o condicional. A gente volta com outro uso outro uso de condicionais, já agora no